todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Provocações Teológicas. Eu sou o professor Antônio Lúcio Avelar Santos e aqui ao meu lado está o coordenador do curso de Teologia, professor Márcio Simão de Vasconcelos. Tudo bem, professor? Bem, Lúcio, prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui nesse programa e falar sobre teologia sempre é muito bom, né? Então, esse é um tempo muito bom aqui conversando com a gente. Nesse primeiro programa, nós estaremos tratando do assunto sobre teologia e literatura. Por isso, o professor Márcio Simão está aqui ao meu lado para tratarmos e desenvolvermos esse assunto que por muitas vezes é tão mal compreendido no meio da teologia. Professor Márcio Simão, o que o senhor pode nos dizer a respeito dessa relação entre teologia e literatura? É algo novo dentro da teologia ou já é uma discussão travada por mais tempo? Na verdade, Lúcio, é algo novo, relativamente novo, porque a gente desenvolveu uma perspectiva na área de ciências humanas, muito vinculada a um racionalismo positivista do século XVIII, século XIX, no qual cada pensamento e cada conhecimento era colocado dentro de uma caixinha, né? Então sem comunicação entre si. E somente recentemente é que se pensou numa lógica de interdisciplinaridade, ou seja, de que esses pensamentos, esses conhecimentos poderiam dialogar entre si. E aí começou a se pensar essa relação de teologia e literatura. E é uma relação muito importante, porque ambas aprendem, né, mutuamente. Há um poema do João Cabral de Melo Neto, chamado Canavial e o Mar, no qual ele fala dessa relação do mar e do canavial, do que o mar ensina ao canavial e do que o canavial aprende, e o que o canavial ensina para o mar e o que o mar aprende. Mas também fala daquilo que o mar não ensina ao canavial e daquilo que o canavial não ensina ao mar. Ou seja, aplicando isso à relação de teologia e literatura, isso foi pensado, como eu disse, bastante recente na história da teologia. Se percebeu que a teologia e a literatura têm vínculos e podem dialogar entre si, mas elas mantêm as suas especificidades, ou seja, a teologia permanece teologia, a literatura permanece literatura, mas é possível haver esse diálogo, sem que com esse diálogo a teologia queira instrumentalizar a literatura, ou a literatura queira de uma forma absorver a teologia. Então elas mantêm a sua independência, mas é relacional. Então a teologia ela acaba se favorecendo de todo o ambiente ou de partes específicas da literatura. Seria mais ou menos isso? Porque qual é a ideia? A teologia ela tem uma perspectiva de falar das experiências de Deus que o ser humano passa e tem durante a sua vida, né? E aí, na verdade, ela tenta ser uma expressão dessa experiência, uma tentativa de falar do mistério, né? E também da própria vida. A literatura também busca falar a mesma coisa, ela fala da vida, ela fala das questões da existência. Então, como na lógica cristã Deus está na vida, quando eu falo de literatura, eu estou falando de um espaço no qual Deus também está. Então não se trata aqui, de novo, de instrumentalizar a literatura, né, de forçar a literatura a falar algo que ela não estaria disposta a falar. Mas é de uma maneira enxergar na literatura os valores da espiritualidade, os valores da própria teologia, os valores sagrados, da relação com Deus, do mistério, as questões que envolvem as chamadas situações limite, sofrimento, morte, dor. Tudo isso a literatura fala e a teologia também fala. Então esse encontro das duas disciplinas é uma tentativa de perceber no discurso literário elementos que também são discursos teológicos. Então a gente consegue perceber isso. E isso nos ajuda a enriquecer tanto a teologia como a literatura, porque vai dando a nós uma abrangência mais ampla, né? Mais, digamos, mais integradora da vida. Como é uma disciplina nova, uma temática nova, carrega em si muitos preconceitos, não é, professor? Essa questão do texto sagrado, ou melhor, da Bíblia Sagrada, envolvida com essas questões de literatura. O porquê que isso existe ainda, né? Por ser muito novo, qual é esse preconceito que nós ainda encontramos quando relacionamos o texto sagrado com a questão da literatura? Eu acho que existe uma dimensão de pensar a Bíblia
no seu caráter muito mais sagrado do que humano. E por outro lado, há também aqueles que enfatizam o texto bíblico como literatura, mas o não consideram como capaz de transmitir informações sobre a experiência de Deus. Então, assim, por um lado nós temos os que colocam a Bíblia num nível acima de qualquer outra coisa e não conseguem compreendê-la como produção cultural, textual, literária. É como se fosse um texto que caiu do céu, né? E se caiu do céu não é produção humana, e se não é produção humana não é literatura. Por outro lado, você tem aqueles que enxergam a Bíblia como literatura, mas fazem isso a partir de um viés ainda vinculado a um racionalismo muito limitado, que é o positivismo do século XIX, século XX. Porque o que acontece nesse tempo? Como eu disse agora há pouco, você tem uma percepção de separação de disciplinas em várias áreas e elas não se relacionam. Porém, e cada vez mais se percebe isso, não é possível você tratar de um assunto da vida sem tratar dos outros. Então, uma racionalidade que se limita à própria razão e não trabalha questões como afetividade, como sentimento, como emoção, como percepção de mundo, é uma racionalidade reduzida, e nesse sentido não dá conta da vida toda. A aposta que a sociedade humana em geral, e especialmente a europeia, no século XIX e século XX, a aposta que ela fez na razão como resposta a tudo, mostrou-se insuficiente. A gente tem as provas disso no início do século XX, com as grandes tragédias que aconteceram. E o que a gente tem hoje, na verdade, é um repensar dessa estrutura, desse tipo de pensamento racionalista que é percebido cada vez mais como insuficiente para dar conta de tudo. E aí, nesse sentido, a literatura ajuda a gente a devolver à Bíblia esse aspecto de integralidade. E isso envolve também questões culturais, né? Naquele sentido de que eu preciso da cultura, eu preciso desse meu patrimônio cultural para comunicar a minha própria experiência de fé. Seria mais ou menos isso? Porque toda experiência de fé, e isso é ponto pacífico, isso a gente sempre ressalta nas disciplinas do curso de teologia, toda experiência de fé é mediada culturalmente. Porque, embora seja uma experiência com uma dimensão do mistério que não cabe na boca humana, a fala sobre essa experiência é sempre transmitida por meio de uma linguagem. E a linguagem é um produto cultural. Então, toda teologia é limitada dentro de um contexto cultural. A Bíblia, enquanto produção teológica, também é limitada por esse contexto cultural. Então, nesse sentido, a gente precisa perceber o texto bíblico como uma produção literária que fala da experiência de Deus, mas que, por ser experiência literária e produção literária, compartilha de todas as limitações e também vantagens que a literatura possui. Então a gente precisa levar isso em consideração para poder encontrar o equilíbrio nessa relação. Ok. Esse é o nosso programa Provocações Teológicas. Eu estou aqui com o professor Márcio Sirmão de Vasconcelos, que é o coordenador do curso de Teologia, e nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco retornamos com o nosso segundo bloco. Estamos de volta com o nosso programa Provocações Teológicas. Aqui ao meu lado o professor Márcio Sirmão de Vasconcelos. Esse é um programa do curso de Teologia da Universidade Unigran Rio. E ainda dentro da temática Bíblia e Literatura, nesse segundo bloco, eu gostaria de perguntar ao professor Márcio Sirmão, já que ficou esclarecido, de certa forma, essa questão do envolvimento, do conceito de duas naturezas, a natureza sagrada com a questão da literatura, como que isso se relaciona na questão da fé? Há algum tipo de prejuízo? É possível caminharmos um pouco além da questão científica de analisar a Bíblia só pelo lado da literatura? É possível dar continuidade a essas questões que envolvem a experiência religiosa com o texto sagrado, professor?
Sim, eu acho que a resposta a essa pergunta, Lúcio, vai depender muito do que a gente entende como a capacidade da literatura de falar sobre temas que nos afetam. Então, quando eu leio, por exemplo, nos Irmãos Karamazov, uma pergunta sobre o sofrimento humano, né, que Dostoiévski coloca na boca de um personagem, e quando ele fala acerca dos adultos e das crianças que sofrem, aí ele diz assim, os adultos, eles comeram a maçã, que o diabo os leve a todos, fazendo uma referência à questão do pecado original. Mas ele continua, mas as crianças, as crianças. Quer dizer, essa chamada, essa vocação, essa provocação a uma dimensão humana que nos afeta a todos nós e que é uma dimensão que não é tratada racionalmente, nessa razão racionalista que eu havia falado, mas é tratada numa dimensão de afetividade. Ou seja, quem sofre injustamente tem uma pergunta a fazer, tem um questionamento a fazer. E esse questionamento muitas vezes é feito a partir da sua fé, da sua experiência religiosa. Então há aqui vínculos, né, de relação. Então quando eu entendo, por exemplo, a literatura como maneira de expressar emoções humanas e experiências humanas e tratar em questões, ela toca em questões que nos afetam a todos. E se eu entendo que a Bíblia é literatura, e aí eu estou afirmando que porque a Bíblia possui gêneros literários distintos, né? Você tem poesia, você tem legislação, você tem narrativas históricas, relatos de milagre, parábolas, ditados, provérbios, música, liturgia, enfim, N gêneros literários. Se a gente entende que a Bíblia é literatura, ela também, como literatura mesmo, é capaz de nos dar questionamentos. Se eu leio, por exemplo, a história de Jó e percebo que Jó é um justo que sofre, a gente olha ao redor e percebe que isso se repete em maior ou menor grau na nossa vida e na vida dos outros. Então esse questionamento, por que o justo sofre? É um questionamento que a Bíblia, enquanto texto literário, nos traz. E nesse sentido ela compartilha essas inquietações com outras obras de literatura. Então há um ponto de contato aqui. Mas isso de modo algum tira da Bíblia, e aí falando no outro sentido, no sentido da experiência do sagrado, tira da Bíblia o seu caráter de revelação de Deus. A teologia cristã afirma a Bíblia como revelação de Deus. Como se dá essa revelação? Ela se dá na vida, se dá na existência. E se ela se dá na vida, e a vida é espaço para todas essas questões que nos afetam, então ela vai lidar com essas questões também. Ou seja, quando Deus se revela, Deus não se revela, na lógica cristã, lá do alto, né, distante de nós. Ele se revela a partir de nós. Na verdade, segundo o cristianismo, a maior revelação de Deus não é nem a Bíblia. Né? A maior revelação de Deus é Jesus de Nazaré, que é uma pessoa. E aí essa encarnação de Deus em Jesus é a maneira que Deus demonstra ao ser humano de que ele compartilha, não só porque é criador, mas porque ele deseja compartilhar a nossa humanidade. Então esse aspecto de pensar a humanidade de Deus, que está presente no texto bíblico, tá, nas narrativas dos evangelhos, e também o Deus que está presente ao longo de todo o Antigo Testamento, o Deus que é peregrino, que anda com os patriarcas, esse Deus que é parceiro da vida, da existência. Ora, se nessa vida há dilemas e há questões que vão surgindo, então o Deus que se revela na Bíblia também pode falar por meio dela a nós, como tem feito, como acontece. Você utilizou um exemplo aí da obra de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, e sabemos que dentro da própria literatura brasileira há um grande apelo a essa questão do sagrado, da experiência religiosa, né? Muitos autores e autoras realmente tratam muitas vezes desse aspecto da religiosidade brasileira, da fé do brasileiro dentro de seus romances, né? É possível nesse sentido ter essa percepção dessa experiência, essa percepção do sagrado além do texto bíblico? Muito possível. E aí, novamente, vai depender muito de como a gente entende o processo de revelação. Paul Tillich, que é um teólogo, na verdade, alemão, mas ele ficou muito conhecido nos Estados Unidos, ele é um teólogo que desenvolve uma perspectiva chamada teologia da cultura. E no que o Tillich apresenta, a experiência religiosa, a expressão de Deus nessa experiência,
é uma experiência que perpassa o ser humano por inteiro. Então a fé não é uma coisa periférica a mim, a fé é algo que me toma por inteiro. Se é assim, tudo que o ser humano produz, ou seja, se a fé o alcança por inteiro, tudo que ele produz será também marcado por essa fé, por essa experiência. E nesse sentido, se enquadra não apenas a literatura bíblica, mas também qualquer produção artística. Então você tem música que expressa a relação com o sagrado. Você tem literatura em geral, você tem pintura, você tem escultura. O Tillich, ao longo da sua vida, trabalhou muito bem isso, desenvolvendo uma maneira de enxergar o mundo, enxergar também as diferentes obras de arte como expressões do sagrado. Ok. Então é possível perceber isso, vai depender muito, novamente, de como a gente entende a revelação. Se eu fecho a revelação de Deus no texto bíblico, na verdade eu acabo enclausurando Deus dentro de um livro. Mas, segundo a tradição judaico-cristã, Deus não é esse Deus enclausurado num livro. Deus é um Deus da própria criação. Então, o apóstolo Paulo fala que ele se revela na criação. O salmista diz, um dia declara outro dia que grande é o Senhor. Então, isso tudo nos demonstra que na criação de Deus e na criação cultural humana é possível perceber esses elementos do sagrado. Para a gente encerrar esse bloco, me veio algo assim à mente em relação ainda a essa literatura brasileira, por muitas vezes assim a grande riqueza que é dessas obras quando a gente pensa na região, no Nordeste brasileiro, né? Então, nesses romances que tratam essas questões, há muito essa questão da fé e que a gente entende que é algo cultural da própria dificuldade do chão da vida dessas pessoas. A Bíblia pode ser lida também nesse sentido, ela é uma expressão cultural e também da necessidade das crises que aqueles personagens vão passando ao longo da história, professor? Certamente que sim. Basta ler as narrativas do Antigo Testamento e também do Novo para perceber que você está falando ali de pessoas com inúmeras experiências de crise de sentido, crise de existência, de dor, de sofrimento, mas também experiências de celebração, de festa, de alegria, e tudo isso é lido a partir da fé. Então, por exemplo, se você pensa nos Salmos, né, que é um livro muito conhecido no universo literário bíblico, e você pensa que o salmista está lá dizendo coisas como eu não sei onde Deus está, né? Deus cansou-se de mim. Aí parece que ele está dizendo isso. Essas experiências são fruto de algo que ele está passando naquele momento. E que é algo de uma maneira que perpassa da vida para o texto. Então é possível você encontrar esses elementos culturais ao longo de toda a Bíblia e perceber que é neles que a fé está se manifestando. Ok. Esse é o nosso programa Provocações Teológicas e vamos a mais um intervalo e já voltamos com o nosso último bloco. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa Provocações Teológicas. Eu quero deixar aqui para todos e todas o nosso e-mail de contato. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento que aborde ou amplie a temática da qual nós estamos trabalhando hoje, Bíblia e Literatura, escreva para nós. Nosso e-mail é programa Provocações Teológicas, tudo junto, sem cedilha, sem acento, @gmail.com. Aqui ao meu lado, o professor Márcio Simão, que é um especialista na área de teologia e literatura. O professor Márcio Simão tem o seu mestrado e o seu doutorado dentro da área de teologia sistemática, mas sempre prezando por essas questões que envolvem teologia e literatura, bem mais voltado para essa especialidade na questão de literatura infanto-juvenil. O professor Márcio Simão costuma pesquisar a obra do escritor C.S. Lewis, tão famoso e conhecido no Brasil pela temática, pelos volumes publicados aqui, principalmente sobre Crônicas de Nárnia. Professor, nesse último bloco eu gostaria
que o professor falasse um pouco sobre essa questão de teologia, literatura, né? Texto sagrado e literatura, mas como resposta ou como abertura a um diálogo para o mundo atual. Sinta-se também à vontade se quiser falar alguma coisa sobre essa relação da sua pesquisa de mestrado e doutorado que visou essas questões na obra de C.S. Lewis. Sim, eu vou começar falando, na verdade, da minha motivação para a pesquisa, né? A literatura infanto-juvenil, ela, curiosamente, às vezes é considerada uma espécie de subgênero da literatura, como se fosse uma literatura de menor qualidade. O que, na verdade, é o inverso. O próprio C.S. Lewis, que é o autor que eu pesquiso, ele diz que, assim, que o homem imaginativo, em mim, ele citando, né, é muito mais recente, porque na ideia dele, na percepção dele, escrever infanto-juvenil, né, escrever esse tipo de literatura, exige muito mais do que qualquer outra coisa. E aí eu começando a estudar a obra dele e pensando em veiculá-la e vinculá-la à teologia. Como é que eu poderia fazer isso? E aí eu comecei a estudar a experiência mística. A mística cristã é uma proposta de... Na verdade, a mística é uma experiência que acontece em qualquer religião, que é a experiência do encontro com o sagrado. É uma experiência que é indizível, que é intraduzível, porque é encontro com uma dimensão do mistério. No cristianismo, isso acontece também. Nós tivemos os nossos místicos cristãos, né? Como, por exemplo, Santa Teresa ou João da Cruz. E aí a minha proposta de pesquisa foi trabalhar exatamente o seguinte: como a literatura infanto-juvenil do C.S. Lewis poderia, de alguma maneira, fazer menção a essa experiência mística. E aí eu encontrei pontos de contato, que eu acho que é um caminho para nos ajudar a pensar a literatura e essa relação como algo benéfico para o mundo e para a própria teologia. Porque eu percebi que na ficção o C.S. Lewis ele ia até mais além do ponto de vista teológico do que na sua doutrina dogmática, digamos assim, na sua própria teologia. Ele não é um teólogo, ele era professor na verdade, de literatura, mas ele escreveu muitos textos sobre cristianismo, sobre fé. Mas eu percebi um certo padrão. Nos seus textos não ficcionais, ele ia até certo ponto. Mas nos textos ficcionais, ele pegava esses pontos e os ampliava por meio da ficção, por meio da literatura fantástica. Então eu achei isso interessante como ponto de contato nessas duas realidades, né? Pensar o que a literatura fantástica pode nos falar por si só, essa ideia do fantástico, daquela ideia que tira os pés do leitor, né? Assim, derruba o leitor no chão e se mostra, de repente, um universo maravilhoso para ele. E como é que isso pode ser aplicado à lógica da teologia. E, na verdade, tem muito a ver, porque, afinal de contas, a teologia, ela é, como eu disse, a expressão de uma experiência de Deus que não cabe na linguagem. Nenhuma teologia pode ser absoluta, né? Toda teologia tem que ser apenas um sinal para algo. E aí por isso que o Paul Tillich acaba afirmando, né, que Deus é símbolo de Deus, né? Ou seja, o discurso teológico sobre Deus não é propriamente Deus, mas é um símbolo para Deus. E isso eu consegui encontrar paralelos com a literatura do Lewis. A abertura, o professor me corrija se eu estiver enganado, a abertura do Crônicas de Nárnia, do primeiro volume, ela me parece que se dá numa ambientação de guerra, né, de Segunda Guerra Mundial, e coloca todo o desenvolvimento dessa literatura de ficção como também uma possibilidade de escape ou de lidar melhor com a situação da terrível tragédia de tudo que está acontecendo ao longo da guerra. Como que a gente pode fazer uma ponte? Porque assim, não vivemos tanto mais em guerra, né? Mas assim, a problemática, as crises, os desastres, eles continuam acontecendo ao longo da história, nas mais diversas culturas. O nosso país mesmo acaba de passar por mais uma tragédia. E como que a literatura fantástica pode nos ajudar com isso em relação ao texto bíblico? E para fechar, para esclarecer então que a literatura infanto-juvenil ela não é caracterizada somente para uma faixa etária, professor. Era algo que pode para todas as idades, seria isso? Não tem idade. Na verdade, contos de fada, quem fala que contos de fada é coisa de criança é porque não entende nem as crianças nem os contos de fada. É uma literatura muito ampla, muito universal.
Você falou do início das Crônicas de Nárnia, e de fato, na verdade, o C.S. Lewis, junto com seu irmão, durante a Segunda Guerra Mundial, ele recebeu na casa dele crianças que estavam fugindo dos bombardeios. 4 crianças. A mais nova era chamada Peter. E ele começou naquele momento porque ele percebeu que aquelas crianças não sabiam brincar, elas estavam tão assustadas com o mundo que elas ficaram paralisadas, assim, no sentido de não conseguir se expressar em forma de brincadeira, né? De forma lúdica. E ele resolveu criar uma história a partir daquelas crianças, que era uma história, na verdade, que deu origem a O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que foi a primeira das crônicas escritas. E aí você tocou num ponto importante, que é uma palavra-chave aqui, que é a ideia de escape. A literatura fantástica e de fantasia, muitas vezes, ela é acusada de escapismo. É como se, de alguma forma, diante de um conflito, de um caos absurdo, eu mergulhasse nas páginas para fugir do mundo. Mas os autores que lidam com literatura fantástica, e aí eu cito aqui o Tolkien e o C.S. Lewis, o Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, e o C.S. Lewis, eles dizem ambos a mesma coisa. A literatura de fantasia, se ela serve como escape, ela não é uma boa literatura de fantasia. Porque a lógica da fantasia de Lewis e de Tolkien, também de outros autores, é fazer o seguinte, é despertar a pessoa para uma lógica de maravilhamento, de uma percepção, de uma outra perspectiva de vida, que não tira a pessoa da realidade, mas a retorna àquela realidade com um novo olhar. E isso nas Crônicas de Nárnia está sempre presente. As crianças que vão até Nárnia, elas retornam à realidade do seu mundo, ou seja, do mundo do qual elas saíram. Verdade. Então, e retornam com uma nova perspectiva de vida, porque elas agora conheceram Aslan. O que envolve fé e esperança. Exatamente. E aí eu lembro de uma questão que o Tolkien falando sobre história de fadas, no livro sobre história de fadas, que é uma palestra que ele deu numa universidade na Escócia. Ele diz o seguinte: o final feliz dos contos de fada é uma eucatástrofe. É uma espécie de, é um termo que ele utiliza para dizer o seguinte, é uma espécie de evangelho, de boa notícia. Diante de um caos absurdo, tem uma afirmação, uma virada repentina de júbilo, de alegria, na qual o bem vence o mal. Isso pode ser associado, por exemplo, à questão do próprio Jesus de Nazaré, que chega num mundo de caos, de destruição, e faz todo o bem, mas esse caos ainda continua ao longo daquelas vidas e do próprio nascimento da igreja. É o que o Tolkien faz. Ele, na sua palestra, diz o seguinte, o conto de fada tem essa eucatástrofe, que é a virada repentina jubilosa do final da história. E aí ele propõe, nesse sentido, o evangelho é a eucatástrofe da história. Porque a perspectiva de que a ressurreição de Jesus, na lógica do Tolkien, lendo a partir da fé cristã, ele é um católico falando, a ressurreição de Jesus é o anúncio de que o bem prevalecerá, de que a esperança prevalecerá, de que o mal não irá reinar. E isso é uma coisa interessante que há nesse sentido, há um contato, né, entre a literatura de fantasia e a própria lógica da fé cristã. É exagero dizer que nessa percepção desses escritores, como o C.S. Lewis e o Tolkien, há uma percepção de escatologia nessas questões? Existe. Inclusive, eu não vou dar spoiler aqui para quem ainda não leu, mas em relação às Crônicas de Nárnia, a Última Batalha, que é o último livro, é um livro escatológico. Assim, tem todos os elementos presentes na escatologia cristã, estão presentes lá. Isso é muito interessante de pensar. Então, nesse sentido, em relação à literatura de forma geral, né? Então, em relação também a essa literatura infanto-juvenil, é possível nós enxergarmos, né? Trazermos a nossa visão teológica para esses romances também? Ou seria um perigo isso, professor? Ou isso há uma permissividade de se fazer esse tipo de leitura? E qual o perigo que isso poderia causar? Acho que o único risco que eu aponto aqui é o que eu havia falado no início, é de querer instrumentalizar a literatura, de querer forçar a literatura, ou de querer, por exemplo, criar uma literatura cristã. Isso não existe. Literatura é literatura, e aborda as questões da vida. Então, quando eu penso em literatura, eu não estou falando de uma espécie de instrumento para a evangelização. Okay. Eu estou falando de algo que tem valor em si mesmo, de que fala de elementos da vida e do sagrado, bastando ter olhos para perceber isso. Então eu não preciso forçar o texto a dizer algo. Eu enxergo no texto, porque o texto fala daquilo que a Bíblia também fala nesse sentido. Então há esses pontos de contato. Ok.
Eu quero agradecer então a presença do professor Márcio. Esse foi o nosso programa Provocações Teológicas, é um programa então do curso de teologia, no qual o nosso primeiro entrevistado, o nosso professor Márcio, é o coordenador do curso de teologia, e esperamos que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam do nosso e-mail, programa provocaçõesteológicas@gmail.com, tudo junto, sem cedilha e sem acento. Nos encontramos então nos próximos programas abordando temas de forma interdisciplinar. Essa nossa temática de hoje foi a respeito do diálogo entre Bíblia e literatura e, de uma forma mais específica, literatura infanto-juvenil. Um abraço a todos e todas e que Deus abençoe vocês e até o próximo encontro. Um abraço.